Pronto. Agora pelo Facebook. Bem-vindos a mais uma live do canal e podcast Mesa de Debates. Eu estou aqui com a Priscila Leal, do SINDI-TPQ, e a gente vai falar hoje aí sobre a luta sindical do sindicato dela, na área de ciência, tecnologia também, outros temas aí. E, bom, para começar, Priscila, se você quiser se apresentar um pouquinho melhor, fica à vontade. Oi, tudo bem? Boa noite a todos, boa tarde, para quem já está em tarde, ainda está em tarde. Eu sou Priscila Leal, sou diretora e secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, e também sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. O SINDI-PQ é um sindicato que agrega trabalhadores da área de ciência e tecnologia, públicas e privadas, de empresas ligadas ao governo federal e também empresas públicas do governo estadual de São Paulo. Então é isso. Estamos aí para participar e... Beleza. Priscila, eu queria saber um pouquinho sobre como está a vida no sindicato, no SINDI-TPQ, o que você acha que vale destacar aí da correlação de forças, da luta política, como vocês acham que está a luta aí nesse setor que vocês atuam? Então, a nossa base, primeiro vou dar esse panorama mais externo, né, tentar caracterizar um pouco politicamente a base do SINDI-PQ. A base do SINDI-PQ é composta por pesquisadores de diversas áreas, né, desde engenharia, geologia, trabalhadores da área de alimentos, né, engenheiros de alimentos, químicos, técnicos, né, o pessoal de nível médio, o pessoal de nível operacional que trabalha com ciência e tecnologia, de empresas do tipo o IPT, que eu trabalho, a Amazul, que é a empresa que constrói, né, o submarino nuclear, né, então, ou seja, ligado diretamente a uma organização militar, e tem também o CNPEM, né, são pesquisadores aí da área de física, química, engenharias diversas. E tem também o pessoal de TI, que é o pessoal que trabalha para centros de pesquisas da Samsung, da Motorola, né, e que usam recursos, embora sejam privadas, usam recursos, né, de isenção fiscal e etc. Então, assim, a gente trabalha com empresas públicas e fundações, né, as fundações de apoio à universidade também, então toda essa base do sistema de ciência e tecnologia, né. Eu acho que essa base, ela é composta, assim, bem heterogênea, tem um posicionamento, tendem a ter um posicionamento mais de isentão, né, de pessoas com mais pesquisador não entra em embate político, sabe, aquela questão de não querer fazer um enfrentamento, porque realmente está mais atrelada às suas carreiras, às vezes nem se enxergam como trabalhadores, né, então a posição do sindicato tem sido sempre de tentar colocar um pouco, né, de ciência de classe, de consciência de classe e também de organização, né, para esse pessoal, mas tem sido difícil, porque é uma luta, né, como diz, agora está na moda, né, de narrativas, né, então a gente fica sempre correndo bastante contra a maré, né, porque a burguesia tem bastante recursos para conseguir fazer mover toda uma estrutura ideológica que vai contaminar aí a cabeça, principalmente o pessoal que trabalha em ciência e tecnologia. Eu, particularmente, tenho um posicionamento dentro dessas questões de realmente tentar entrar para o sindicato para conseguir organizar a categoria e fazer esse trabalho de conscientização mesmo, né, de entender que o trabalhador de TI, o trabalhador de ciência e tecnologia não é um glamour, né, é explorado também, tem vários mecanismos de exploração dessa mão de obra, né, da produção intelectual, de apropriação, inclusive, né, de produção intelectual, e
pessoal de TI, né, tem toda essa glamorização, né, dizendo, olha, tecnologia vai ser para sempre, nunca vai faltar emprego e etc. E o que a gente tem observado também é que essas pessoas têm sido cada vez mais precarizadas, né, e aí a gente tenta passar sempre essas informações, né, para cada trabalhador, né, que se disponibiliza a ouvir, e que a gente também, eu tenho essa missão, né, essa orientação de fazer esse trabalho, estando organizada dentro também de partido, e também travando essa luta interna, né, das correntes de partido, tentando entender como funciona. Eu estou ainda bastante, embora no movimento sindical esteja desde 2018, mas eu ainda estou bastante aprendendo como é que é o mecanismo de funcionamento dessa burocracia, né? Então é isso. Entendi. No seu setor, especificamente, você acha que a categoria tende a ser um pouco mais à direita, né? Porque você está na Secretaria-Geral do sindicato, né? Então, como que é a relação aí de você com seus posicionamentos, né? Da gestão aí que você está participando com a sua categoria, caso você ache relevante comentar um pouquinho mais. Então, o que a gente tem feito? Dentro do sindicato, a orientação é sempre o pessoal de esquerda, e que tem, né, a gente quando monta a chapa, acaba sendo sempre colegas, assim, que têm projetos e ideologias parecidas, né? A gente tem algumas discordâncias, é normal, internamente se tem algumas discordâncias, mas a gente costuma se organizar de forma a acatar o que foi tirado no colegiado, né? Então, enquanto a isso, a gente tem essa certa disciplina, então a gente até que trabalha bem em alguns pontos, mesmo que a gente ache que não vá ganhar tudo, né? Tem discussões que a gente perde, mas que a gente aceita, enfim, a orientação geral. E dentro disso a gente tem feito, né, trabalhos assim principalmente assim, a principal bandeira nossa é pelo serviço público, né, o serviço público não do servidor público, mas pela manutenção, né, de todo o sistema de serviço público. E na área de ciência e tecnologia especialmente, a gente luta muito, né, e passa isso muito facilmente para a categoria, de que existe essa defesa, né, de a pesquisa, ela é feita majoritariamente com dinheiro público, portanto, ela precisa ser apropriada, né, a gente sabe que hoje a ciência e tecnologia, ela é realmente um mecanismo, uma ferramenta, né, do capitalismo para poder aumentar a produtividade das empresas, e muitas vezes isso tem gerado, inclusive, reveses, né, onde o trabalhador, por exemplo, de TI, cria a própria ferramenta, né, de inteligência artificial para desempregá-lo mais tarde, né? Então a gente chega nesses pontos, então a gente leva bastante essas discussões, né? E aí a gente aproveita para fazer, né, o debate da função da ciência e tecnologia, que a ciência e tecnologia não é neutra, né? Que existem interesses por trás, então a gente faz bastante esse trabalho, meio que eu diria que é um constante, né? Toda a campanha salarial, por exemplo, a gente aproveita para falar essas coisas, todo o contato que a gente faz, panfletagem, a gente fala essas coisas. E de projetos específicos, a gente tem agora, a gente está aí às portas do mês da mulher, né, e a gente costuma aproveitar essas datas onde está todo mundo falando nisso para debater, né, dentro da categoria em eventos, a questão levantada, por exemplo, sobrecarga do trabalho feminino, por exemplo, trabalho não pago, a violência contra a mulher, que é sempre, né, um pano de fundo de todas as homenagens ou, né, dias de consciência de luta para as mulheres, é lembrado também nos meios urbanos e rurais a violência contra a mulher. E
a gente esse ano vai debater com uma advogada nossa, que é do nosso sindicato, né, do escritório que presta consultoria para o nosso sindicato, que vai agora debater as questões legais relacionadas aos direitos das mulheres e também a questão da equidade e igualdade salarial, né, que está aí entrando na lei, está sendo já está valendo, que as empresas vão ter que disponibilizar aí os relatórios em suas redes sociais, inclusive, da diferença salarial entre homens e mulheres de diversos níveis, né. Então, a gente também papel de cobrança de legislação, a legislação, e a gente também faz acordo coletivo por empresa, a gente não faz convenção coletiva, porque a gente tem um princípio lá no sindicato de não negociar com o patronato, de negociar empresa a empresa, então a gente negocia não com a associação do patronato, né, não com o sindicato dos patrões, a gente negocia com cada patrão, porque também a gente entende que cada empresa e cada base fragmentada por empresa tem algumas reivindicações particulares que a gente acaba incluindo, mas a gente tira sempre uma sugestão de pauta de reivindicações que é a mesma, que tem alguns pontos que a gente sempre mantém que a gente tira aí do colegiado, e são resoluções que a gente sempre mantém e oferece para a categoria. Não sei se eu consegui responder, eu acabo às vezes falando demais e divagando, mas aí você pode me cortar, tá, Ulisses? Não, tudo bem. Às vezes eu faço algumas perguntas bem amplas mesmo para justamente dar margem para você falar o que você acha mais relevante sobre o assunto. E eu queria também entender um pouquinho melhor, né, sobre o mês da mulher. Você falou que, como está chegando aí, vocês contrataram uma advogada, né, para ver os direitos trabalhistas. Eu acho muito curioso como tem muita gente que enaltece a iniciativa privada, fala como se fosse mil maravilhas, né? E, na verdade, a gente vê empresas muitas vezes podres de grana, né? Sequer cumprindo direitos básicos, né? Ao ponto de sindicato ter que estar sempre de olho, né, no que realmente não está sendo cumprido. E vale lembrar que você falou da jornada doméstica também, se não me engano, não sei se você falou nesses termos, né, mas tipo, de outros mecanismos de explorar a mão de obra, principalmente das mulheres, né? E acho que é bem importante pontuar isso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor as questões mais voltadas para a discussão feminista dentro da categoria, né? Ainda mais ciência e tecnologia, que às vezes por ser mais de direita também acaba sendo mais um ambiente mais machista, né? Esse tipo de coisa. Sim, né, a gente passa por uma constatação quando a gente entra em ciência a trabalhar, em ciência e tecnologia, a observar que existe aí um ambiente extremamente masculino, né, e principalmente nas ciências duras, não vou dizer que outras podem até ser ao contrário, por exemplo, você pegar a área de fisioterapia, né, ou algumas outras áreas ligadas à saúde, né, enfermagem e tal, que tem um predomínio de mulheres, mas que também estão sujeitas aí a desmandos dentro do ambiente de trabalho, mas enfim. Mas na área de ciência e tecnologia, a gente percebe, principalmente nas ciências duras, que a predominância é masculina. Você pega as engenharias, isso se agrava. Então, eu particularmente trabalho com engenharia civil, né, sou geóloga e trabalho com engenharia civil. E no meu laboratório, por exemplo, só tem homens, eu sou a única mulher da área técnica, né? Então, às vezes é difícil quando uma mulher, por exemplo, vai falar algo mais enfático, né? Ou vai colocar uma opinião mais enfaticamente desacreditada, não, a pessoa não é enfática, ela é nervosa, né? Então, embora tenha muitos pesquisadores que tenham um alto grau de instrução, né, com vários pós-doutorados, essa questão do aprendizado, né, do lidar com o outro que tenta estar no papel dele sujeito também já nasceu
sujeito a um papel social, né, dependendo da sociedade que você vive, e aí não tem esse, para além das ciências exatas. Eu acho que é uma falha do próprio como se desenvolveu, né, a ciência, se fragmentando e se colocando em blocos, né, e não conversando uma interface com a outra, e as ciências duras ficaram assim. Eu observo também que existe uma certa dificuldade de aceitarem a credibilidade. A gente percebe que as mulheres em ciência e tecnologia precisam trabalhar muito mais e produzir mais resultados para que elas possam ser, o trabalho delas possam ser acreditados, né, pelos pares, né. E a gente vê isso em números também, né, que só 44%, né, das mulheres estão trabalhando na ciência e tecnologia, né, principalmente quando a gente faz esse recorte das ciências duras, né, físicas, matemáticas, engenharias e etc. E eu acho que a gente tem conseguido pautar alguma coisa do debate, mas realmente é algo que faz parte de uma construção de mundo que talvez fosse necessário um esforço mais conjunto para conseguir, mais intenso para conseguir mudar, porque toda a lógica que vai dar motor a esse tipo de segregação, né, acaba sendo o próprio funcionamento do capitalismo, da própria questão de você querer fragmentar a classe trabalhadora para que ela não tenha força, para que ela não tenha solidariedade, para que ela não se una. E colocar a mulher trabalhadora, né, seja na ciência e tecnologia ou nos outros setores de trabalho também, que não é exclusividade da área de ciência e tecnologia, né, o machismo, etc., eu acho que quando a gente faz essa expansão, a gente percebe que é algo para realmente minar a classe trabalhadora. Sim, e é uma forma de minar a classe trabalhadora bem antiga, né? No caso, o patriarcado, né? O machismo. Acho que de várias formas a gente vê isso acontecendo. E a sensação que dá é que na iniciativa privada, por ter menos direitos, né? Garantidos, mesmo as empresas aí podendo pagar de sobra, né? Bastante coisa a mais, né? Dos lucros delas, mas dentre os direitos, até o direito à maternidade acaba sendo negado, né? Porque a gente vive numa sociedade que privatiza o trabalho doméstico, que privatiza os trabalhos reprodutivos e de cuidados com outras pessoas, né? Então, isso tudo acaba roubando mais tempo das mulheres, né? De coisas que podiam ser socializadas muitas vezes, né? Uma discussão até dos comunistas, aí já na época da Revolução Russa, né? De socializar o trabalho doméstico, também para libertar as mulheres, né? E isso um século atrás, né, um pouco mais de um século atrás, aí já estava tentando implantar isso. Então, ainda mais no ambiente machista, assim, imagino que fique difícil chegar nesse tipo de discussão, né, mas é importante a gente sempre pautar essas coisas. Mas, enfim, se quiser pode comentar disso, mas eu ia fazer, na verdade, uma pergunta agora, até ligando isso com a questão da iniciativa privada, né, porque tem menos direitos, muitas vezes, e como que você acha que acaba sendo trabalhar, seja no setor privado, no público, com tecnologia? Qual a diferença dessa área aí quando é o setor privado e público? Você acha que tem alguma coisa aí que dê para deixar bem notável a diferenciação, principalmente os direitos de trabalho? Tem sim, assim, o que a gente percebe, numa primeira aproximação, a primeira reclamação que chega é relacionado realmente a você não ter os mesmos direitos, ou seja, principalmente a mesma estabilidade no trabalho, né, o que significa para a pessoa uma estabilidade socioeconômica, né, ter a mesma estabilidade no trabalho que uma pessoa concursada, mesmo que trabalhando como CLT em empresa pública. Então, por exemplo, eu acho que um exemplo bastante prático disso a gente observa com as fundações de apoio às universidades e aos institutos de pesquisa. A gente tem a FUSP, que é uma fundação de apoio da Universidade de São Paulo, ou seja, que emprega mão de obra, né, para a Universidade de São Paulo, e a FIPT da mesma forma para o IPT.
Tem a FEALC, que é da antiga Clínica do Leite, ligado à Exalc, né? Então tem aí as diversas fundações de apoio, e que todos os trabalhadores da fundação de apoio, quase que no uníssono, reivindicam sempre os mesmos direitos dos trabalhadores que, né, que a fundação do qual ele trabalha apoia, né? Então eles querem o mesmo direito da empresa apoiada. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando na mesma bancada, no mesmo setor, com o mesmo projeto, são as mesmas coisas, né? Então são trabalhadores que produzem tanto quanto, né? E que, enfim, tem um papel ali subordinado à empresa igual, né, nos dois lados. Então a produção é igual. Por que a gente está em empresas diferentes, né? Por que não se fortalece, não se faz concurso, né, para agregar essas pessoas na estrutura principal, né? A terceirização é realmente né, essa profusão de fundações foi a partir dos anos 90, né? Do Fernando Henrique e para frente, que também permitiu que abrisse aí a porteira para passar a boiada da precarização do trabalho em diversos níveis, através das fundações de apoio. E aí, assim, depois disso, você tem a lei de inovação, que agora permite você colocar lógicas de empresa privada, e as empresas privadas não só mais são criadas no entorno das empresas públicas ou das instituições públicas, mas agora de dentro das instituições públicas. Então, acaba entrando agora a era da pejotização, que é mais uma ladeira abaixo da terceirização, né? E aí, assim, o trabalho do pesquisador, que antes era servidor ou que antes era empregado público, passa a ser executado também por empresas de uma pessoa só, né? A pessoas autônomas, sem direito nenhum trabalhista e com uma estabilidade muito maior, e que muitas vezes são disfarçadas aí pelo nome de startups, né? Muitos projetos que a gente tem observado de startups são, na verdade, só uma cortina de fumaça para disfarçar aí a precarização do trabalho do pesquisador científico de diversas áreas, enfim, em comparação com os trabalhadores que já estavam antes, né, e que não são repostos por concurso, não tem absorção dessa mão de obra precarizada pelos concursos, né. Então, realmente, embora tenham muitas empresas que a gente ainda consegue negociar acordos bons e, às vezes, até alguns benefícios melhores para o pessoal da fundação, em comparação a algumas empresas públicas bastante sucateadas, né? Mas, mesmo assim, essa questão da estabilidade pega muito o trabalhador, né? Eu não estou falando nem de uma estabilidade de servidor público, eu estou falando de uma questão de que você não pode demitir o pesquisador ou o técnico, enfim, o trabalhador em ciência e tecnologia, numa empresa pública, sem ter uma motivação. Inclusive, foi assunto, né, do STF há pouco tempo atrás, cujo nosso querido Alexandre de Moraes, que é endeusado aí por alguns, né, da própria esquerda às vezes, né, ele relatou contra, ele relatou que fosse derrubada esse motivo, assim, né, você tem que ter uma motivação para mandar um trabalhador de ciência de empresa pública, um empregado público embora, e ele quis derrubar isso, e ainda bem que não acompanharam, mas a gente vê que o ataque por dentro do sistema está pesado e está sendo realmente na direção da precarização do trabalho, inclusive do pesquisador, né, que muitos talvez achassem até que não ia chegar, né, mas a precarização está chegando na dita classe média, né, então, inclusive eu acho até que, né, não sei se eu estou divagando muito, mas eu até acho que é uma boa oportunidade para a gente travar essa discussão, né, e mostrar para o trabalhador, tá vendo, ó, seu emprego está sendo precarizado, você de TI,
nunca mais vai achar, assim, sei lá, uma empresa pública empregando com algum projeto, mesmo que nacional de desenvolvimentista, que vai estar absorvendo a sua mão de obra para um trabalho mais estável e a serviço da população, né? Pelo menos é o que a gente acredita que deveria ser o serviço público. Então, não sei, eu acho até que eu divaguei já, não sei se eu respondi. Não, respondeu sim e foi além, trouxe vários pontos importantes também, né? Eu acho que você falou também dessa lógica de precarizar para privatizar, né? Porque tem empresas públicas aí que até nos direitos estão mais frágeis, né? Que algumas empresas, grandes empresas privadas, principalmente. E isso aí serve até de propaganda, né, para as grandes empresas privadas que são um monopólio, né, que inclusive atrapalham de outras formas o desenvolvimento da economia, da própria tecnologia, muitas vezes, enfim. E acho interessante também colocar que o STF, né, figuras como Alexandre de Moraes, o Xandão aí, enaltecido pelas esquerdas, não vão barrar esse processo, né, tanto que o mesmo STF que lá em 2016 ajudou, né, a aprovar o golpe institucional que a gente teve, ou seja lá como a gente vai chamar aí o impeachment da Dilma, né, esse mesmo STF que já estava votando contra a classe trabalhadora lá, continua votando porque é mais uma instituição burguesa, uma instituição do capitalismo, né. Então, acho que é importante a gente pautar também um pouco esse debate, né, de você acha que é possível no capitalismo a gente conseguir de fato garantir direitos trabalhistas, seja para a sua categoria, né, seja para trabalhadores no geral? Eu acho que é uma pergunta importante, porque senão parece que a gente vai sempre ficar correndo atrás de um direito pontual e não sei o quê. Você acha que esse é o melhor caminho? A gente buscar reforma, buscar um direito aqui e tal, ou precisa ir além a organização e a luta da classe trabalhadora, para além da pauta sindical? Ah, sim, eu acho que a gente precisa ir além, né? Mas, assim, não necessariamente separando, invalidando um outro lado. Eu acho, assim, que é importante para a própria organização da classe trabalhadora você se filiar a algum sindicato ou você se filiar a algum partido e se organizar politicamente, né? Eu acho que os sindicatos não necessariamente estão descolados dessa tarefa de organização política de trabalhadores. Eu acho super importante, né? Tem sindicatos que não fazem isso, realmente. A gente tem uma crise no movimento sindical, mas que eu continuo achando que o papel dos sindicatos são importantes para a organização da classe trabalhadora, né? E, de certa forma, precisa continuar fazendo esse trabalho, né? Embora a gente não possa organizar a classe trabalhadora encerrando o assunto na questão dos direitos trabalhistas, né? Eu acho que precisa realmente um avanço da consciência para que a gente possa construir um caminho onde a gente realmente não precise e se recuse a explorar o trabalho para acumular riqueza, né? Eu acho que a gente precisa realmente pensar de uma outra forma e no movimento sindical passa no meu entendimento, e como eu milito, eu acho que ele que passa pelo movimento sindical a etapa de organização, né? Então, eu entendo que a gente precisa, em torno dos sindicatos, dos partidos, das organizações sociais, né, e qualquer organização que se proponha a fazer essa luta, né, de organizar a classe trabalhadora, organizar a população, organizar a sociedade civil, para realmente ter um avanço da consciência política, né? Então, acho que, assim, são etapas, a gente não pode ir abandonando, né, e o trabalho de organização, porque sem essa etapa a gente não consegue realmente evoluir de uma organização que só vai lutar por direitos imediatos, enfim, vamos só falar agora de aumento salarial, vamos só falar de correção, né, vamos só falar de benefícios, mas a gente precisa, né, também falar, né, além disso, né, por que eu estou sendo explorado, a gente precisa
se organizar de uma forma que a gente precisa suplantar essas questões onde se coloca necessariamente o trabalhador como um super explorado, né? Eu acho que nos dias de hoje não dá nem para falar de exploração, mas até de super exploração, né? Enquanto isso, você mantém uma horda de pessoas desempregadas e subutilizadas só para você ter o controle da classe trabalhadora. A gente precisa arrebentar essas correntes realmente, e faz parte lutar pelos seus próprios direitos como um começo, né, de conscientização. Eu acho que aí, depois do sindicato, o meu sonho é que todos os pesquisadores se organizem em partidos mesmo, né? Ia ser massa, se eles pelo menos conseguissem se organizar de uma forma a entender que isso precisa ser realmente suplantado. Sim, acho que é bem importante mesmo a organização sindical e, né, partidária, e eu acho que são etapas, né? Acho que é importante pontuar isso, e a organização sindical é necessária, né, para garantir direitos básicos, né? Basta olhar a história aí das lutas por direitos, aí o quanto elas não ajudaram a humanidade, mesmo que a gente tenha perdido muitos direitos, né, nos últimos anos, mas principalmente com o neoliberalismo, né? Mas enfim, eu queria só comentar um pouquinho que eu acho interessante muita gente da área, como você disse, achar que não é algo político, né? Mas, na verdade, as empresas de tecnologia e ciência estão entre as principais empresas do capitalismo, inclusive para o capitalismo conseguir manter a dominação que ele faz sobre as pessoas de diversas formas, né? E um exemplo que eu acho que é interessante pensar em como a área de ciência e tecnologia está imbricada, né? Está envolvida nisso, é que existe a lógica da obsolescência programada, né, desse fenômeno aí, que eu acho muito curioso como fazem produtos, uma empresa gigantesca vai lá na cara dura, faz produto para estragar mais rápido. A Apple mesmo já perdeu o processo por mandar algum tipo de software, acho, algum tipo de sabotagem para celulares mais antigos, para as pessoas precisarem comprar iPhones novos, né? Então, eu acho que essa lógica é brutal, porque às vezes você pode pensar, quando você é muito despolitizado, né, que é só uma coisa, as pessoas vão gastar mais dinheiro com um celular novo, mas é pela economia e tal, mas quando você vai ver, na verdade, estão destruindo o planeta todo por esses recursos aí que eles fazem produtos que são feitos para estragar logo, né? A gente vê, por exemplo, na África agora, tá uma convulsão social gigantesca. No Congo, por exemplo, estão vendo mais um genocídio, assim como em tantos outros lugares, né, como a própria Palestina, e a gente está vendo, então, um aumento da exploração, do imperialismo chegando nesses países para extrair esses recursos naturais, essas commodities, né, para depois virar parte do celular que a gente vai usar, ou o ouro das terras Yanomami aqui no Brasil e de outras terras indígenas, que é usado também nesses componentes. Então, assim, não tem como separar a política, né, da área de tecnologia. E eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto, Priscila, que você comentasse aí como é importante conscientizar as pessoas da ligação inevitável desses dois pontos. Ah, claro, Ulisses, eu acho que você já fez um belo resumo, né? Eu acho que é isso mesmo, as coisas estão interligadas. É o que a gente sempre tenta explicar para os nossos pares, né, os nossos trabalhadores da base, é que realmente a gente em ciência e tecnologia acaba trabalhando para uma melhoria, alguma melhoria, mesmo que a gente ache, meu trabalho é tão pontual, né? Mas os trabalhadores de modo agregado são eles que fazem as ferramentas, não é o capitalista que está lá, o CEO da empresa sentado lá naquela mesa com aquelas janelas enormes de vidro que a gente vê em filme. Então, esse cara não trabalha. Quem trabalha é a gente e que faz as ferramentas que estão desempregando a gente, que estão precarizando, né, o nosso trabalho, que estão pauperizando a população, que está acumulando, né, que está fazendo com que acumule recursos numa ponta só.
Então, eu acho que isso é principal para que a classe trabalhadora entenda e que a gente tem... Outra pergunta que... tá, o negócio do meio ambiente. Exatamente, tem essa questão também, eu acho que a questão do meio ambiente, inclusive tem até um apelo maior, né, dentro da nossa classe, e a gente observa que quando a gente trata de questões ambientais, o pesquisador fica sensibilizado, né, eu acho que também é um bom tema de entrada, né, para conversar politicamente com essas pessoas e dizer que proteção do meio ambiente é organização política. Se você querer proteger o meio ambiente, você querer lutar por uma sociedade que não seja puramente de consumo, né, uma sociedade de consumo, quando você falou da obsolescência programada, isso acontece, né, não só nos celulares, mas veículos também, enfim, tudo isso nós construímos para que isso acontecesse, para que os capitalistas ganhassem dinheiro com isso, e nós, trabalhadores de ciência e tecnologia, construímos isso. É meio aquele lá, embora o filme Oppenheimer não trate disso, mas é meio assim, né, é a questão do trabalhador entender para que vai ser usado o produto do trabalho dele, que o trabalho dele faz parte disso e que ele precisa pensar também e lutar por uma função social da ciência e tecnologia, né? Eu acho que isso seria, sinceramente, Ulisses, eu acho que se durante a minha vida sindical eu conseguisse passar isso para os trabalhadores, eu já acho que assim a minha missão estaria cumprida. Assim. Se a maioria dos trabalhadores criassem essa consciência, eu acho assim que o próximo que virá poderia construir ainda em cima. Eu já ficaria assim, podia morrer feliz, né? Porque conseguir passar, pelo menos para os nossos trabalhadores ligados ao sindicato, que existe realmente esse viés da ciência e tecnologia e que eles precisam se organizar politicamente para conseguir vencer esse debate, né? Então, não sei se eu respondi. Sim, acho que respondeu e, enfim, é um assunto bem amplo, né? A gente poderia falar de mil coisas aí relacionadas, né? Mas justamente por ser tão amplo fica até difícil. Um ponto que eu acho interessante apresentar, né? Porque realmente tomara que a categoria passe a entender esse tipo de discussão, né? Porque tem um exemplo que eu acho interessante, que é o do Henry Ford, né? Da Ford, enfim, que ele cheio aí de ligações com nazifascistas, né, lá nos anos 20, cheio de teoria da conspiração contra judeus, cheio de todo tipo de anticomunismo e reacionarismo aí, ele acabou criando toda uma lógica, né, que eu acho que não foi só ele, mas em alguma medida o desenvolvimento tecnológico que ele estava criando com a empresa dele, com os trabalhadores dele, foi de individualizar o uso de carros, né? Todo esse grande potencial aí desse tipo de máquina passou a ser uma questão de propriedade individual, de consumo em larga escala, ao invés de focar em cidades com transporte público. Isso mudou a materialidade de como as cidades são feitas, né? A lógica de existirem ruas, carro para tudo, né? E agora a gente está precisando substituir por coisas mais ecológicas, né? Então, é interessante como a gente vai mudando o mundo sem perceber quando a gente está trabalhando de forma alienada e como que a gente vai combater isso, né? Acho que a gente precisa discutir, entender, se organizar politicamente, né? São essas etapas aí da luta que acho que você está falando. E eu queria que você focasse um pouquinho mais na... você falou que tem a questão ambiental, tem um pouco mais de apelo, né, na categoria de trabalhadores pesquisadores, principalmente, né? Não sei se tanto no CINT-PQ aí, mas você acha que existe alguma esperança assim dessas empresas conseguirem de fato fazer reformas, melhorias para serem sustentáveis? Ou você acha que como que a gente discute isso com os trabalhadores da área? Não sei se você tem ideias. Então, a questão da sustentabilidade, né, a gente entrou muito nessa onda nos anos 90, né, e realmente os ecologistas e os pesquisadores dessa área foram desapegando realmente da questão do
da criação de cadeias sustentáveis de indústria e de capital financeiro, isso não existe, principalmente quando a gente passa essa lógica para a lógica de capital financeiro, né? E aí hoje, como a maior parte das empresas, né, estão descoladas, as grandes empresas, né, estão descoladas da sua produção, né, eu acho assim, até daria para pensar algo do tipo, uma reforma agrária industrial, né, que a indústria realmente seria comandada pelos trabalhadores e seria, a sua produção seria para os trabalhadores. Então, assim, no atual momento que a gente vive, né, no atual sistema, né, que a gente tem, enfim, trabalhado, né, tanto na área de ciência e tecnologia quanto todas as outras, a gente não consegue mais fazer essa discussão de sustentabilidade. Veja, por exemplo, né, vamos pensar, e aí assim, até liga com a questão do caráter político das questões ambientais. A gente pode resgatar o que ocorreu há pouco tempo, que foi a questão da regulação dos créditos de carbono, né? O Brasil estava precisando, porque os países imperialistas do norte global já estavam todos organizados, né, na questão dos créditos de carbono, e praticamente foi uma demanda do norte global ao sul global, que é onde realmente os depósitos, né, verdes de carbono estão, né, e mais uma vez, uma exploração, né, desse recurso, né, do sul global, e foi imposto aqui, então, a questão da regulamentação, e aí a gente sabe que, por exemplo, na questão dos créditos de carbono, né, onde as empresas que emitem muito carbono, né, muito dióxido de carbono, muitos poluentes, etc., para o CO2, né, ou gases, para resumir, gases do efeito estufa, né, que o pessoal costuma chamar. Então, essas empresas ou esses setores, né, produtivos estariam responsabilizados, né, para pagar uma taxa a mais. E aí, então a gente fala, nossa, que legal, né? Vai ser muito bom isso. A gente vai conseguir ter menos mudanças climáticas e tal. Assim, é uma história contada para a gente acreditar nisso. Quando, na verdade, o que a gente vê é que empresas, grandes empresas, né, elas, de forma a produzir, poder produzir em quantidade e continuar majorando seus lucros, né, ela vende, assim, ela compra créditos de carbono de populações, pequenas comunidades do sul global, e aí onde essas comunidades não vão nem conseguir desenvolver, por exemplo, uma agricultura familiar, né, para seu sustento e para conseguir uma renda muito pequena, uma propriedade pequena. Então, acabam sendo proibidos de ter até uma subsistência, porque eles são obrigados a preservar todo o quintal deles, né, sem plantar nenhuma mandioca, para que o grande capitalista e emissor de CO2 continue podendo fazer as suas emissões, né? Então, o que a gente tem visto acontecer é isso, né? E também a questão do crédito de carbono poderia ser utilizada também de uma forma um pouco mais, com um propósito realmente um pouco mais ambiental, mas infelizmente a preocupação, quando a gente está dentro do capitalismo, a preocupação com o meio ambiente, etc., ela só existe até o momento em que ele não esbarra nos interesses do capital, né? Esbarrou nos interesses do capital, não existe mais essa conversa de preservação ambiental, né? E eles ninguém está nem aí para as mudanças climáticas, ninguém está nem aí que isso tem afetado, tem promovido a desertificação do nosso Nordeste, né? Acabou de sair aí, acho que faz um mês mais ou menos, né? Uma reportagem, um levantamento do INPE, se não me engano, que já pode ser constatado que o sertão nordestino já está em fase de desertificação em muitos pontos,
né? Já não é nem mais o semiárido, já passou para o sistema árido, né? E, enfim, aí assim, a contradição também está na questão da lei, né, que eu falei lá atrás, mas que foi a regulamentação imposta, em que na negociação do Congresso, adivinha quem é que ficou de fora de ter que de ser responsabilizado por emissão de CO2? Somente o setor que mais emite CO2 no sul global, que é o setor do agronegócio. Então, 70% das emissões de CO2 e de gases do efeito estufa são do agronegócio. E justamente o agronegócio ficou de fora. Então, ou seja, é uma palhaçada, né? É uma ferramenta a mais para explorar populações pobres, né? Então, enfim, não sei se tinha mais alguma outra coisa a gente falar sobre o meio ambiente. Acho que queria frisar essa questão dos créditos de carbono, porque é algo que está sendo muito, muito discutido, né? Sim, sim, eu acho que, enfim, são muitos temas da questão ambiental e eles estão ligados, né, com questões políticas, assim como tudo está ligado com questões políticas desse mundo que a gente vive, né? A forma como a cidade é feita é uma questão política, né? Tudo, basicamente. E você falou aí do agronegócio, eu acho que é bem importante a gente mostrar, né, que tem toda uma propaganda, um lobby gigantesco no agronegócio, até a indústria de música sertaneja, por exemplo, tem letras aí feitas por empresas, né, letras que incitam aí consumo exacerbado, por exemplo, de álcool, né, e de diversas ideias problemáticas. Então, assim, é engraçado o agronegócio se colocar como grande aliado muitas vezes, sendo que ele faz isso no Congresso, você falou, sendo que eles são dos principais responsáveis pela desindustrialização que o Brasil vem passando desde a década de 90, né? Então é curioso isso. E eu acho que no fim esses problemas todos apontam para a necessidade de superar o capitalismo, né? Eu particularmente acredito que são necessárias revoluções mesmo, né? No mundo todo, como já aconteceram no passado, só que melhorando sempre. E acho que discussões de como pode acontecer, que erros não se repetem, né? Porque é uma tendência da humanidade acontecerem revoluções quando as coisas estão catastróficas, como elas geralmente estão, né? Na sociedade de classes. E não sei se você pensa algo parecido, né, nesse sentido, mas se quiser comentar, mas eu queria focar um pouquinho mais também independentemente desse horizonte aí, de uma sociedade sem classes sociais, consequentemente sem Estado, enfim, uma sociedade comunista ou anarquista, não sei, que eu acho que seria ideal, né, uma forma de socialismo aí. Para além desse horizonte, como você vê o futuro, então, da categoria de trabalhadores de TI, de ciência, também os pesquisadores, né? Você, enfim, também tem um trabalho de pesquisadora, mas como você vê o futuro, então, principalmente os trabalhadores aí, como os do SINT-PQ, e de ciência e tecnologia que estão em empresas ou na iniciativa pública sem ser necessariamente pesquisando? Ó, eu não sei o que o futuro nos trará, né? Eu acho a gente só tem alguns palpites. O que eu vejo hoje em dia é que a gente está caminhando. A tendência, se a gente pudesse colocar dessa forma, sei lá, como o pessoal de ciências exatas, a tendência, né, é que isso seja essa precarização se aprofunde, né? Eu acho que mais do que nunca os trabalhadores precisam se organizar, né? E o ataque já tá praticamente dado, né? Então, assim, a tendência é essa, tá? Mas isso é um futuro, talvez, sei lá, vamos falar de futuro próximo. Não acho que seja algo que vá demorar muito, né? Para que a gente atinja realmente uma precarização do nível iFood, né? Pesquisador por plataforma, tá? A gente tem até visto que tem surgido vários financiamentos privados de pesquisa, que não é algo muito comum aqui no Brasil, né?
mas alguns financiamentos privados têm surgido para dentro das universidades, que é o que a gente falou lá da questão quando a gente estava falando das empresas públicas lá atrás, né, da questão de surgir por dentro, a privatização surgir por dentro, a precarização e o sucateamento de dentro para fora. Mas, enfim, eu acho que a outra questão qual que era mesmo, Ulisses, que eu me perdi. Da nossa organização para o futuro, né? Da nossa visão de futuro, né? Do trabalho. Enfim. Então, assim, mais para frente, não sei o que vai acontecer. Eu só sei que, assim, parece uma opinião muito pessimista, mas eu acho que, na verdade, a gente precisa achar força justamente nessa questão, né? Parece muito contraditório. Mas o fato da gente estar vivendo uma precarização que a gente sabe que vai ser difícil de combater, que a gente vai ter muitos reveses, como a gente tem visto hoje, que a gente, no tipo de, sei lá, na robustez de organização que a gente tem hoje da classe trabalhadora, a gente está perdendo mesmo a queda de braço, a gente precisa realmente ter esperança e trabalhar mais duro nessa organização, porque é isso justamente que vai nos levar a se voltar contra, né, a exploração. Quanto mais aperta, né, o garrote, mais talvez os trabalhadores passem a se incomodar, as pessoas passem a se incomodar, né. E como a precarização tem subido, né, de patamares, né, na escala aí das classes econômicas, né, eu acho que a tendência tem sido as pessoas se radicalizarem. E aí que também está um outro problema, né? As pessoas podem se radicalizar à direita. Né? Então tem todo esse combate que a gente precisa fazer também, né? Que é essa radicalização por um desespero mesmo de mudanças e acaba sendo levado a crer em qualquer conversa mentirosa, né, do capitalismo, né, que é uma ferramenta que eles também desenvolveram para minar a classe trabalhadora, perceber e cooptar os trabalhadores para radicalismos de direita a favor, né, deles mesmos, né, e assim, eu acho que embora o cenário hoje não seja um cenário muito bonito, né, mas eu acho que aí está a nossa grande chance, né, de pelo menos o que a gente tem, né, que a história nos conta que é nesses momentos que a classe trabalhadora levanta, né, e que precisa estar organizada e levantar. Então, não, a persistência, eu acho que é a principal característica do militante, a persistência. E acordar, às vezes eu até brinco, né, com os meus colegas que eu acordo na força do ódio, assim, tipo, você vai ter um monte de trabalho para fazer, você vai ser explorado, tem dupla jornada, etc. Nossa, por que você levanta de manhã? Eu levanto na força do ódio de classe. É isso que a gente faz a gente se mover. Então, precisa canalizar isso para o nosso lado, né? Trabalho grande, mas muito bom. Sim, porque se a gente não radicalizar para o nosso lado, quando a gente vê, tá cheio de nazista na Paulista, né, reivindicando o golpe de Estado e genocida. Então, é importante a gente tomar cuidado mesmo, né, porque a radicalização, o descontentamento com o cenário inevitável de destruição que o capitalismo está gerando no ambiente, na vida das pessoas, nas relações sociais, nas relações de trabalho, enfim, essa degeneração aí pode realmente até vir a motivar, né, uma revolta, e por mais que não seja um cenário bonito como você colocou, né, o que tem para hoje talvez. E enfim, teria vários temas aí interessantes para a gente falar. Não sei se faltou alguma coisa aí, queria que você colocasse as suas considerações finais, e falasse pontos aí que talvez tenham faltado. Fica à vontade. Eu só queria agradecer mesmo o interesse aí do pessoal do Mesa de Debates pelo nosso trabalho, né, pela organização sindical também, pelo SINTPQ, né, por esse setor aí, né, dentro da classe trabalhadora até pequenininho, mas que é importante também, né, e eu acho que
Acho que a única mensagem mesmo que eu gostaria de deixar mesmo é que, assim, a nossa militância persista, né? Acho que a gente precisa ser persistente, mesmo quando o trabalhador se vê, né, consegue enxergar que está sendo explorado, né, que está sendo, enfim, super, não está legal no seu trabalho, percebe que tem alguma coisa errada, e eu acho que é importante que esse trabalhador tenha, né, uma visão de esperança. A gente tem percebido, é um tema que a gente não entrou, mas eu vou só tocar, e eu acho que todo mundo que está assistindo, ou que vai assistir, tem em algum momento passado por situações de superexploração de trabalho. E doenças mentais, né? A superexploração do trabalho vem causando, na nossa categoria, uma verdadeira epidemia de problemas relacionados à depressão, né? Inclusive com alto índice de suicídio. Justamente, assim, nesse momento, né, que a gente precisa realmente também estar organizado para dar suporte aos trabalhadores que talvez estejam percebendo que algo não está bem, mas não sabem muito bem como lidar, né, e que coloque esperança mesmo. Talvez, eu sempre digo assim, gente, você tá mal, você tá, milita, é um excelente remédio, milita, né, pega essa força, essa revolta, essa desesperança e transforma em algo que vai te mover para frente, né? A organização política dos trabalhadores é um grande remédio para combater essas doenças mentais relacionadas ao trabalho, né? Então, eu acho que talvez fosse isso acrescentar e fechar agradecendo mesmo todo mundo e agradecer o interesse e a paciência para quem ouviu até aqui. Beleza, muito obrigado, Priscila, também o CINTPq, né? E se você quiser aí fazer mandar alguma página, algum contato, caso você ache relevante, né, da sua pesquisa, pode falar, se quiser mandar no chat ou só comentar, né? Porque senão eu já vou encaminhando aqui para o fim. Eu vou... você quer falar? Eu ponho aqui eu vou botar aqui no chat, aí depois você disponibiliza também, só para o pessoal conhecer o sindicato e tal, né? Uhum. Beleza. Eu já falo então, já pego no chat, eu vou só terminar aqui o vídeo divulgando o canal, né? A gente tem o Pix no Mesa de Debates e também tem o Padrim, que é outra forma de financiamento, caso vocês queiram colaborar com a gente, para a gente tentar melhorar a nossa programação e se profissionalizando, né? Já que a gente tenta fazer um trabalho legal aqui, diferentemente, eu diria, da maioria dos podcasters que tem por aí, modéstia à parte, mas é difícil, né, quando ficam chamando terraplanista para podcast grande. Então, o Pix do nosso canal é 38500707280 e o Padrim, com M no final, para financiar de outra forma, se quiser, é padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. E eu vou aqui pegar também o site do CINTPq para deixar disponibilizado para quem quiser dar uma olhadinha aí. E aí www.cintpq.org.br. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Priscila, a CINTPq, e até uma próxima. Obrigada a vocês, até.